Nós queríamos aventura, uma escapada da rotina sufocante da cidade, longe dos barulhos e das luzes artificiais. Encontramos uma floresta remota, mencionada em um fórum online como um lugar intocado. Era perfeita para o que procurávamos: tranquilidade, mistério e a promessa de um final de semana diferente. Quando estacionamos o carro em um ponto de terra batida que parecia o fim da estrada, a primeira coisa que senti foi o silêncio. Não o silêncio comum de uma noite calma, mas algo mais profundo, quase pesado. Olhei para meus amigos, e todos pareciam empolgados demais para notar. Seguimos pela trilha indicada no mapa. As árvores eram tão altas e densas que bloqueavam a luz do sol, deixando o caminho em uma penumbra constante. O ar ali tinha um cheiro úmido, misturado com o aroma de folhas apodrecidas. Era estranho como, apesar de estar com 3 amigos, eu me sentia sozinho. Montamos o acampamento em uma clareira. De lá, podíamos ver uma pequena abertura entre as árvores, que deixava o céu espiar. O sol estava se pondo, tingindo as folhas de um laranja surreal. Quando o último feixe de luz desapareceu, senti algo que não sabia explicar. Era como se a floresta estivesse nos observando. Rimos, conversamos e fizemos planos para explorar mais no dia seguinte. Mas, enquanto meus amigos estavam distraídos ao redor da fogueira, percebi um detalhe que me deixou inquieto. Não havia sons de animais. Nenhum grilo, nenhum pássaro noturno. Nada. Apenas o crepitar da lenha queimando. Tentei ignorar essa sensação. Talvez fosse o isolamento, o fato de estarmos tão longe da civilização. Mas, mesmo enquanto nos preparávamos para dormir, senti que a floresta não queria que estivéssemos ali. E eu estava prestes a descobrir por quê. Acordei no meio da noite sem entender o motivo. Meu corpo estava imóvel no saco de dormir, mas meus sentidos estavam em alerta. O silêncio, aquele mesmo silêncio opressivo que senti ao chegar, parecia mais pesado agora. Olhei ao redor. A fogueira havia se apagado, e apenas a luz fraca da lua atravessava as copas das árvores, criando sombras inquietantes ao nosso redor. Tentei me convencer de que estava apenas inquieto. Talvez fosse o fato de estarmos tão isolados. Mas então ouvi aquilo, um som baixo e ritmado, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Era tão distante que pensei ser minha imaginação, mas aos poucos foi se aproximando. Sentei-me, tentando ver melhor. O som parou. Olhei para os outros. Todos pareciam dormir profundamente, seus corpos imóveis. Chamei pelo nome de um deles em um sussurro, mas ninguém respondeu. O silêncio voltou, mas agora era como se estivesse me pressionando, como se a floresta estivesse segurando o fôlego. Deitei novamente, tentando me convencer de que não era nada. Talvez um animal, talvez até o vento, mas no fundo eu sabia que não havia vento naquela noite. Na manhã seguinte, acordei com o sol brilhando na clareira. Tudo parecia normal, como se a noite anterior tivesse sido um sonho. Meus amigos estavam animados para explorar, mas algo me incomodava. Durante o café da manhã, notei marcas no chão, perto das barracas. Eram trilhas finas, como se algo com muitas patas tivesse se arrastado pela terra macia. Acho que era algum bicho, um dos meus amigos disse com indiferença. Eu queria acreditar nele, mas as marcas eram longas e contínuas, e não se pareciam com nada que eu já tivesse visto antes. Mais tarde, enquanto caminhávamos por uma trilha pouco usada, a sensação de estar sendo observado voltou. Era como se algo nos seguisse, mas sempre fora do alcance dos olhos. Às vezes, o vento parecia carregar sussurros, palavras que eu não conseguia entender, mas que me arrepiavam. Vocês ouviram isso? Perguntei, parando subitamente. Todos negaram, mas notei que um dos meus amigos olhou nervoso para a floresta. Ele havia ouvido também, só não queria admitir. A caminhada ficou mais tensa a partir dali. A floresta parecia diferente, como se estivéssemos entrando em um território que não nos pertencia. E os avisos continuavam: galhos quebrados em formas incomuns, árvores com marcas que pareciam símbolos, e aquele silêncio, sempre o silêncio. Era como se a floresta estivesse tentando nos dizer algo, mas nenhum de nós estava preparado para entender. Estávamos caminhando há horas, e a floresta parecia mais densa e opressiva a cada passo. O céu estava encoberto,
mal permitindo que a luz passasse pelas copas das árvores. O silêncio era cortado apenas pelo som dos nossos passos e pelos ocasionais estalos de galhos. Então, a trilha simplesmente terminou. Paramos, confusos, e olhamos ao redor. Era como se o caminho tivesse sido engolido pela mata. Devemos voltar? Alguém sugeriu. Mas antes que decidíssemos, algo chamou minha atenção. Uma estrutura escura ao longe, quase escondida entre as árvores. Era uma cabana, ou o que restava de uma. A madeira estava apodrecida, e o telhado havia parcialmente desmoronado. As janelas eram buracos escuros, como olhos vazios observando-nos. Havia algo nela que parecia fora de lugar, como se tivesse sido abandonada há muito tempo, mas ao mesmo tempo, ainda estivesse viva de alguma forma. Deve ser uma antiga casa de caçador, um dos meus amigos disse, tentando soar tranquilo. Mas eu percebi a hesitação em sua voz. Nos aproximamos com cuidado. A cabana exalava uma sensação de desconforto. As árvores ao redor pareciam mais retorcidas, como se tivessem crescido tentando afastar-se dela. A porta estava entreaberta, rangendo levemente ao balanço de um vento que eu não sentia em nenhum outro lugar. Devíamos entrar? Perguntou uma das meninas do grupo, com um nervosismo evidente. Olhei para os outros. Ninguém parecia querer ser o primeiro, mas a curiosidade, ou talvez algo mais, nos empurrou para dentro. O interior era ainda pior. O cheiro de mofo e terra molhada era sufocante. O chão estava coberto de folhas e detritos. Uma mesa velha estava caída de lado, e uma cadeira, de pé, parecia posicionada de forma deliberada no meio do cômodo. Havia símbolos riscados nas paredes, feitos com algo que parecia carvão ou cinzas. Não reconheci nenhum deles, mas tinham um padrão perturbador, como se contassem uma história que eu não conseguia entender. Um dos meus amigos encontrou um livro no chão. Ele estava muito deteriorado, as páginas grudadas e cobertas de manchas escuras. Quando o abriu, vimos que algumas páginas estavam preenchidas com desenhos grotescos, figuras humanoides distorcidas e algo que parecia uma floresta em chamas. Isso é bizarro, alguém murmurou. Mas então, ouvimos um som. Era um estalo, vindo do fundo da cabana. Viramos todos ao mesmo tempo. A penumbra nos impedia de ver muito longe, mas parecia haver um pequeno corredor levando a outro cômodo. Algo, ou alguém, estava ali. O silêncio absoluto da floresta parecia ter se infiltrado na cabana, deixando-nos paralisados. Devemos sair daqui, sussurrei, sentindo meu coração acelerar. Mas antes que alguém respondesse, um sussurro veio do corredor, baixo e arrastado, como uma voz que mal conseguia sair. A porta atrás de nós se fechou sozinha com um estrondo. O som da porta se fechando ecoou como um trovão no silêncio da cabana, e todos nós congelamos. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que os outros podiam ouvi-lo. O sussurro que vinha do corredor havia parado, mas a sensação de que não estávamos sozinhos era esmagadora. Tira a gente daqui. Agora! Uma das meninas gritou, sua voz cortando o ar tenso. Mas ninguém se moveu. Estávamos presos entre a porta selada e o corredor escuro que parecia devorar a pouca luz que entrava pelas janelas. Então, começou. O som de passos, lentos e deliberados, ecoando pelo chão de madeira. Eles vinham do corredor. A cada passo, parecia que a atmosfera na sala ficava mais densa, mais difícil de respirar. Isso não é possível, sussurrou um dos meus amigos, os olhos fixos na escuridão. Eu não podia dizer se estava tentando convencer a si mesmo ou a nós. Peguei meu celular, desesperado por qualquer tipo de luz ou comunicação. Mas, como esperado, sem sinal. A lanterna funcionava. Eu a apontei para o corredor. Nada. Apenas um vazio absoluto que parecia se estender muito além do que a cabana deveria comportar. De repente, a cadeira no meio da sala se arrastou sozinha. O som do atrito com o chão me fazendo recuar instintivamente. Um grito escapou de alguém no grupo, e todos nos juntamos em um canto, como se a proximidade pudesse nos proteger. As paredes começaram a emitir ruídos estranhos, como se algo estivesse arranhando a madeira de dentro para fora. Olhei para os símbolos riscados nas paredes, e agora parecia que eles brilhavam fracamente, pulsando como um coração batendo. Está vindo, um dos meus amigos murmurou.
e eu percebi que ele estava olhando para o corredor novamente. Um som mais alto ecoou, algo que parecia uma respiração profunda, áspera e irregular. A sala ficou gelada, e meu corpo inteiro estava coberto de arrepios. A porta que havíamos atravessado começou a bater, como se algo ou alguém estivesse do outro lado, tentando entrar. A sensação de ser observado era insuportável. Virando lentamente, percebi sombras se movendo fora das janelas, espreitando entre as árvores. Mas isso não fazia sentido. A cabana ficava no meio da floresta, isolada. E as sombras, elas não pareciam humanas. Seus contornos eram erráticos, como se estivessem tremulando, feitas de fumaça ou escuridão sólida. Quando olhei novamente para o corredor, algo estava ali. Era uma figura indistinta, quase transparente, mas seus olhos brilhavam com uma luz antinatural, branca e intensa. Ela não se moveu, mas sua presença parecia invadir minha mente, preenchendo-a com um medo primitivo que eu nunca havia sentido antes. "O que é isso?" Alguém gritou, a voz quase histérica. Antes que eu pudesse responder, as luzes da lanterna começaram a piscar, e meu celular simplesmente apagou. O som dos passos, a respiração e o bater na porta aumentaram, criando um caos que parecia nos cercar por todos os lados. "Precisamos sair", eu gritei, tentando reunir coragem suficiente para me mover. Mas a verdade era que não havia saída. A cabana estava viva de alguma forma, prendendo-nos, e a escuridão dentro dela parecia ganhar força a cada segundo. Quando a lanterna apagou completamente, ficamos mergulhados em uma escuridão tão profunda que parecia ter peso. Era como se a própria escuridão estivesse viva, envolvendo cada um de nós, apertando, sufocando. Minha respiração era curta e irregular, e meu coração parecia que ia explodir a qualquer momento. Ninguém mais dizia nada. O pânico silenciou até os mais histéricos. O único som era o bater ritmado na porta e os passos que continuavam pelo corredor, mais altos e mais próximos. Eu sabia que algo estava ali, mas a escuridão escondia tudo. "Cadê todo mundo?" A voz veio de um dos meus amigos, mas parecia distante, como se não estivesse mais ao meu lado. Minhas mãos tatearam no vazio ao redor, tentando encontrar alguém, mas só havia o vazio. "Eu tô aqui", gritei de volta, mas o som da minha própria voz pareceu não ir muito longe, abafado como se eu estivesse debaixo d'água. Um frio intenso subiu pela minha espinha, e o ar ao meu redor pareceu gelar de repente. Foi então que ouvi uma risada, baixa, arrastada, como se algo estivesse zombando da nossa impotência. Veio de todos os lados e nenhum ao mesmo tempo. Luzes fracas começaram a piscar nos cantos da sala. Primeiro achei que eram meus olhos me pregando peças, mas logo percebi que eram figuras. Elas estavam lá, vagamente humanas, contornos borrados, mas seus olhos eram duas luzes brancas brilhantes, fixadas em mim. Uma das figuras deu um passo à frente, e eu juro que senti o chão tremer. Ela não tinha rosto, mas mesmo assim parecia me encarar com uma intensidade esmagadora. Minha mente parecia se fragmentar, como se ela estivesse tentando forçar algo em mim, algo que eu não podia entender. "Saia daqui", gritei, mas minha voz saiu fraca, insignificante diante do que quer que fosse aquilo. Então, tudo mudou. A porta da cabana se abriu com um estrondo, como se um vento violento a tivesse arrombado. A luz da lua invadiu a sala, mas não trouxe alívio. Em vez disso, iluminou as figuras, revelando que elas não estavam completamente neste mundo. Seus corpos eram translúcidos, mas cobertos por algo que parecia sangue, e suas formas pulsavam como se fossem feitas de energia viva. As sombras nas janelas começaram a entrar pela porta aberta, se arrastando como uma fumaça negra e espessa. Tudo ao meu redor estava em movimento, mas meu corpo estava congelado, incapaz de reagir. Ouvi um grito, não sei de quem era, mas parecia de puro terror. Então, algo me puxou. Foi como uma força invisível agarrando meu peito, me arrastando em direção ao corredor. Tentei resistir, mas não havia como lutar contra aquilo. Quando achei que seria o fim, tudo parou. O silêncio caiu como um golpe. O ar ficou pesado, mas imóvel. Pisquei algumas vezes, tentando entender o que havia acontecido. A porta estava fechada novamente, e a cabana estava vazia. Procurei pelos meus amigos,
mas eles não estavam em lugar nenhum. Nem mesmo rastros deles. Só havia o silêncio, o frio e uma sensação crescente de que eu nunca deveria ter vindo aqui. No chão da sala, em meio à poeira e aos símbolos riscados nas paredes, encontrei algo. Era uma foto, amarelada e gasta pelo tempo. Nela, um grupo de pessoas posava na frente da mesma cabana. No canto inferior da foto, com uma caligrafia quase ilegível, estava escrito: "Você será o próximo." Quando finalmente saí da cabana, a floresta parecia ainda mais hostil. Os galhos das árvores sussurravam, e as sombras se moviam como se estivessem me seguindo. Ainda sinto que deixei algo para trás, ou que algo veio comigo. Eu nunca mais vi meus amigos. E, honestamente, não sei se quero descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Tudo o que sei é que aquela cabana, aquela floresta, não são lugares para pessoas. Algo habita lá, algo que não quer ser perturbado. E nós cometemos o erro de entrar em seu território.